Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 7, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é fábula. O gênero textual fábula tem como finalidade trazer um ensinamento moral que é constatado ao final da história. Geralmente é escrita em prosa, mas também pode ser escrita em versos. Os personagens são animais e seres inanimados, que possuem características humanas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF01MA04 e EF01MA05, e o descritor é o D2.1. Essas habilidades se referem à composição e decomposição de números naturais de até 3 ordens, com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições e também a construção dos fatos básicos da adição e da subtração e sua utilização em cálculos mentais ou escritos. O descritor se refere à resolução de problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar quantidades. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o material necessário para a realização da proposta da questão 3. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta das questões 1, 2 e 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Para a leitura do texto apresentado na questão 5, solicitem aos alunos que apontem no livro cada palavra lida. Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final da leitura, solicitem aos alunos que citem suas opiniões sobre o que acharam da história. Durante esse momento, aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos. Após a leitura da Superdica, perguntem aos alunos quem busca sempre respeitar os outros, se já se sentiram desrespeitados e em que situação isso aconteceu. Durante a resolução da questão 6, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Escrevam no quadro as respostas dos itens que não são pessoais para que os alunos usem como consulta. A proposta de realização das questões 7 e 8 é em duplas. Assim, orientem os alunos na composição das mesmas de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 6 e 7. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material servirá como suporte manipulável para a realização das questões 2, 3 e 4. O material dourado é um instrumento de ensino e aprendizagem que ajuda no processo de contagem, na introdução dos conceitos de unidade, dezena e centena e na formação dos números e operações matemáticas. Portanto, façam uso dele sempre que for possível. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de realização das questões de 1 a 4 é em trios. Assim, orientem os alunos na composição deles de acordo com o objetivo que traçarem. Caso os alunos demonstrem dificuldade na realização dessa atividade, apresentem outros exemplos de situações-problemas para que resolvam coletivamente e realizem as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material servirá como suporte manipulável para a realização da questão 1. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, representem o exemplo apresentado no quadro e demonstrem as resoluções da subtração e da adição utilizando o material dourado. A proposta de realização da questão 1 é em trios. Assim, orientem os alunos na composição deles de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao realizarem a leitura das situações-problemas apresentadas no quadro Quer Saber Mais, disponibilizem o tempo necessário para que os alunos calculem e respondam. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem, realizando intervenções quando for necessário. Aproveitem para retomar o conceito de dezena, utilizando apenas barras do material dourado e demonstrem aos alunos a resolução de cada situação apresentada. A proposta de realização das questões 1 e 2 é individual. Dessa forma, a resolução possibilitará que vocês observem quais alunos conseguirão realizá-las com autonomia e quais necessitam de intervenções. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras automatizadas,
decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outros. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto. Por exemplo, durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam ativamente e incentivem aqueles que estejam apenas como observadores a também participarem. A proposta de resolução da questão 2 é individual. Assim, aproveitem para observar quais alunos conseguem respondê-la com autonomia e auxiliem aqueles que necessitarem de intervenções. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. No momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, incentivem a se voluntariarem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem as duplas que participarão. Destaquem que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo!